Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes e hoje vamos continuar mais uma vez falando então sobre Jujutsu Kaisen. A gente dessa vez vai na verdade falar sobre o anime. Eu esperei ali que terminasse pelo menos o arco do flashback do Gojo para comentar logo tudo de uma vez e dar uma geral em tudo o que aconteceram nesses 5 primeiros episódios, já de que no fim das contas a gente já teve ali boa parte desse conteúdo já sendo abordado aqui no canal, mas eu tenho algumas coisas que eu gostaria de discutir bastante, como uma certa simplificação dos designs, o que não foi muito bom para muitas pessoas, inclusive eu estou junto. Mas ainda assim foi uma temporada relativamente boa, continuamos com o mesmo hype, principalmente porque o próximo arco é o tão famigerado, amado e aclamado arco do incidente de Shibuya. Mas antes de realmente começarmos a falar sobre tudo isso e muito mais, irmos para o assunto principal desse vídeo, eu espero imensamente que todos vocês gostem do vídeo, então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. Agradeço então imensamente o apoio de todos vocês, então sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, basicamente a gente vê que essa temporada a gente tem do flashback do Gojo, até para entender um pouco mais sobre como, por exemplo, o Gojo se tornou o que ele é atualmente hoje, o maior feiticeiro Jujutsu da era moderna, entender como que o Geto virou o vilão de Jujutsu Kaisen Zero e também algumas outras coisas que acabam tendo um pouco de importância mais à frente, como por exemplo, como que o Gojo conheceu ali o Megumi e a apresentação de alguns personagens que também vão ter bastante importância no decorrer da série. Mas no geral a temporada ali realmente, a história em si foi muito bem adaptada, tiveram alguns extrazinhos, como por exemplo no primeiro episódio em que a gente tem uma missão ali da Mei Mei e da Utahime, que no mangá a gente já começa esse arco do flashback do Gojo, do momento em que o Gojo já chega para salvar as duas, enquanto no anime a gente tem uma esticada a mais, não é nada que seja tão gigantesco assim para fazer o episódio parecer um filler. Eu achei até que um tanto quanto interessante, mas não é nada de tão grande, tão absurdo no fim das contas, mas ainda assim é interessante. O grande problema disso tudo é que mesmo que tenham acrescentado algumas coisas, algumas explicações a mais ficaram um pouco mais fáceis de se entender ali no anime do que no mangá, por conta de que o mangá são ali 18, 19, 20 páginas, às vezes ali o mangaka tem uma rotina bem corrida. De fato, a Shonen Jump, no caso, é a revista ali em que o Gege Akutami, escritor, o escritor a gente não sabe o sexo de quem escreve ali Jujutsu Kaisen, mas a Shonen Jump tem uma rotina bem, digamos assim, que corrida no fim das contas. Mas o ponto é de que tivemos algumas coisas um pouco mais bem explicadas, deu para entender um pouco melhor. Muita gente compara, por exemplo, Jujutsu Kaisen com Hunter x Hunter porque tem muitas coisas difíceis de se entender. E se você entendeu alguma coisa em alguns momentos, principalmente nos momentos atuais que a gente está vivendo no mangá de Jujutsu Kaisen, então fique orgulhoso disso, porque não é todo mundo que entende. Ou pelo menos não tão fácil assim de se entender. Mas o ponto é de que realmente as explicações foram bem dadas, bem elaboradas. A gente vendo ali de que a missão agora do Gojo e do Geto é basicamente proteger a Amanairi, porque vai ser a garota que irá se fundir com o Tengen, ela irá ser o novo receptáculo de plasma estelar, onde a gente descobre que o Tengen é o cara que mantém todas essas barreiras ali das escolas Jujutsu, várias outras barreiras ligadas ali a
o mundo Jujutsu no geral, e ele ali é uma das pessoas mais importantes para o universo aqui da obra. E ele ali, que como qualquer outro ser humano, é claro, teria um tempo relativamente curto de vida. E ele, como sendo alguém cuja habilidade, pelo visto, algo que apenas ele tem, ele necessitaria mudar ali, de certa forma, de corpo. E é por conta disso de que a gente tem os receptáculos de plasma estelar. No caso ali, a gente tem a Rico Almanai, que é apresentado pra gente até ali. Foram 3 mais ou menos, e a Kibon ela morre. E eu acho que esse é um ponto bem interessante ali da trama, por conta de que Jujutsu não é ali um mangá clichê. A gente sempre vê ali as mesmas coisas, que no final das contas ninguém morre, e quando morre ali é algum personagem de fato de modo mais climático, algo já esperado, algo já bem encaminhado, mas aqui não, no fim das contas a missão dá tudo errado. A missão deles ali de tentar proteger ela ali, fazer no caso antes de levarem ela até a escola Jujutsu onde está o Tengen, onde ela iria se assimilar com ele, ela achando que ainda teria sua própria consciência, ela só iria ganhar ali de certa forma um novo corpo, mas não é bem isso que iria acontecer com ela, mas ainda assim dá tudo de errado, por conta de que ela acaba sendo morta e de uma maneira até que bem brutal. Ela recebe um tiro na cabeça, e também a gente vê de que o Gojo e também o Geto são completamente humilhados pelo Toji Zenin, que é basicamente o pai do Megumi Fushiguro que a gente tem atualmente no mangá, e realmente é algo que a gente não esperava, por conta de que o Toji ele é um cara que ele não tem nada, ele é completamente zerado de energia amaldiçoada, e no fim das contas ele, com puros feitos estratégicos e físicos, solou basicamente tanto o Gojo quanto o Geto. E até explicado um pouco melhor sobre as habilidades do Gojo, a gente vendo ali o desenvolvimento das técnicas dele, até a gente vê, por exemplo, ele ali tentando na verdade usar o vermelho em determinado momento e acaba não conseguindo. Ele que consegue também ali criar com isso o vazio, o roxo, que é ali a técnica máxima dele, tirando a sua expansão de domínio. A gente vê, por exemplo, ali ele aprendendo a utilizar a energia amaldiçoada reversa, visto que basicamente a energia amaldiçoada normal é uma energia negativa. E se a gente ir rapidamente para a matemática e for colocar aqui em prática a regra de sinais, menos com menos dá mais, então uma grande concentração de energia amaldiçoada em um determinado local transformaria ela em uma energia positiva, ou no caso a energia reversa, na qual o Gojo tanto usa ali para manter esse ciclo dele ali do infinito dos 6 olhos, por conta de que os 6 olhos ele é capaz ali de minimizar o custo de energia amaldiçoada do Gojo, ele diminui o que ele gasta nas suas técnicas, e com o ilimitado a gente vê ali que ele consegue criar uma barreira ao redor dele, como se fosse um infinito entre ele e outra pessoa, com uma diferença, por exemplo, entre 1 e 2. Se a gente parar para pensar que existem infinitos números ali, 1,1, 1,2, 3, 4 e assim por diante, infinitamente, o 1 nunca vai chegar ao 2. Então é basicamente isso que ele aplica entre ele e seu oponente, para que ninguém encoste nele. Só que o problema é que o gasto de energia amaldiçoado com o ilimitado, mesmo com os 6 olhos, ainda é gigantesco, e ele só consegue utilizar o ilimitado ali não no automático, ele precisa ativar isso, ou seja, se ele for pego desprevenido, como no caso ele é pego pelo Toji, que arma toda uma estratégia mega mirabolante para vir por trás dele, e acaba depois ali não causando de início
tanto dano assim, mas é algo já pra deixar ele um tanto quanto esperto. Ele que é o Toji é um cara absurdamente inteligente, mas o Gojo ali no meio dessa luta, a gente até vê de que em troca dele conseguir ali voltar da vida, utilizando de certa forma, né, quase que volta da vida, utilizando a energia amaldiçoada reversa, ele se cura e a gente descobre mais à frente de que a forma ali, como por exemplo, para ele mesmo recuperar sua própria energia amaldiçoada, já que ela é produzida no seu cérebro, ele para recuperar a energia amaldiçoada com a energia reversa, ele destrói parte do próprio cérebro e reconstrói ele, e com isso ele vai rebobinando, e isso óbvio que tem um dano ali relativamente grande se der errado. A chance dele fazer besteira sem querer ali, o mínimo dos erros, pode deixar o Gojo completamente sequelado no fim das contas, o que demonstra o quão inteligente e quão forte no fim das contas o personagem é, e ficou mais ainda nessa temporada. A gente vendo ali o grande desenvolvimento dele para entender como que ele se tornou o feiticeiro que ele é atualmente, e é aquilo que a gente viu na primeira temporada, na qual com a energia reversa ele consegue recuperar sempre, ou pelo menos grande número de vezes, a sua energia amaldiçoada, e assim ele vai recuperando a sua energia para ir continuar utilizando o ilimitado de modo quase que automático, fora ali os 6 olhos que vai diminuindo o custo de energia. Mas o ponto é de que ele entra nesse ciclo quase que infinito graças a essa luta contra o Toji, essa quase morte do Gojo que o Toji vem e faz, acaba fazendo com que o Gojo chegue ali, de certa forma, a uma iluminação, por mais que pareça que o Gojo usou alguma coisa ou bebeu alguma coisa, porque ele ficou loucaço. A gente mesmo vê ali, tem uma boa estendida na luta entre ele e o Toji, o que é bem interessante, mas a grande reclamação, eu não vou nem tanto comentar da animação, por conta de que é algo que não faz o mínimo de sentido, por conta de que, primeiro, a gente teve uma troca de diretor. O diretor da primeira temporada, ele foi o mesmo diretor que fez The God of High School, que tinha ali coreografias de luta insanas, e eu acho que o diretor de The God of High School, quando veio pra Jujutsu Kaisen na sua primeira temporada, certamente amou aquilo tudo que ele fez e decidiu levar isso também pro anime de Jujutsu, que foi muito bom. Só que quando ele foi trocado, ele foi pro seu próprio estúdio, se eu não me engano, foi criado todo um estúdio ali, onde ele seria o diretor principal, e foi colocado um outro cara no lugar dele. Esse novo cara que foi colocado não é, nossa, ele é um diretor horrível, apesar de que ele era um diretor perfeito ali para uma comédia, visto de que os momentos de comédia ali do anime são muito bem trabalhados, eles dão ali uma certa estendida nisso, não é como se botassem, por exemplo, comédia no meio e um momento mega tenso. Eles, onde tem comédia no original, eles só vão lá e acrescentam, mas onde não tem, continua não tendo. Mas o problema disso é, eles simplificaram a animação, o que, bom, é algo que não dá pra entender, porque não é como se tivessem mudado o animador, o designer, é o mesmo. Ele só foi simplificado todo o design por pedido, pelo visto, do próprio filho da mãe do diretor, porque eu não faço a mínima ideia, talvez para ter mais fluidez de movimento, mas não necessitava. Ter ali um design mais simplificado não significa ali que é algo bom. Ser sempre mega fluido, há alguns momentos beleza, dá algumas distorcidas nos designs, mas a forma ali como já estava sendo trabalhado a primeira temporada já estava perfeita, era só continuar fazendo tudo aquilo. Então no fim das contas é algo sem nem pé nem cabeça, mas não é o pior dos problemas, porque dá para relevar, tem
alguns momentos ali simplificados até demais, meio tortos, mas não é, por exemplo, o nível Nanatsu no Taizai na sua terceira e quarta temporada. Então, beleza, dá pra assistir perfeitamente, a gente se acostuma com isso. Só que o problema, por exemplo, é que as cenas de ação não empolgam tanto. Seja na luta do Gojo contra o Toji, quando o Gojo é humilhado pelo Toji, seja quando o Geto é derrotado, humilhado na verdade ali pelo Toji, ou seja quando ali o Toji que é humilhado pelo Gojo, não teve luta na verdade, foi humilhação atrás de humilhação todos os combates, mas o ponto é de que a trilha sonora foi horrível, foi algo que sinceramente não me empolga tanto quanto poderia ter empolgado. Como, por exemplo, a gente tem ali na primeira temporada de Jujutsu, ou até mesmo no filme de Jujutsu Kaisen Zero, é algo sem pé nem cabeça, no fim das contas, o que vocês fizeram, por conta de que, beleza, dá pra entender perfeitamente, e não tanto, mas dá pra pelo menos aguentar, assistir ainda com um design mais simplificado, por exemplo, os olhos bonitões, aqueles olhos pornográficos do Gojo, foram diminuídos um pouco da quantidade de cenas bonitas que a gente tem com ele, mas ainda tem, beleza, perfeito, ainda dá pra aguentar. Mas diminuir ali tanto a trilha sonora ao ponto de que quase que não existe, ou quando tem, é simplesmente uma trilha sonora, por exemplo, ali de música clássica, não combina com Jujutsu. Isso ali não tem sentido algum, por conta de que Jujutsu é tiro, porrada e bomba, é aquela trilha sonora empolgante, movimentada, passa aquela insanidade de fato, você fica no hype. A animação dá pra aguentar perfeitamente, a história é magnífica, Jujutsu continua ali, a história, a direção realmente foi muito bem adaptado, muito fiel, deram uma estendida em algumas coisas, deu ali algumas coisas que não ficaram tão bem entendidas para serem bem mais entendidas, a relação do Gojo e do Geto foi bem trabalhada, a Arika também foi bem trabalhada, o Toji, foi tudo muito bem dirigido nessa questão do roteiro. O problema mais ali é a animação, mas dá pra aguentar, e também a trilha sonora. Mas fora tudo isso, esse desenvolvimento do Gojo, a aparição do Toji, a morte, infelizmente, da Ariko, a gente tem a transformação do Geto ali no grande vilão que a gente vê em Jujutsu Kaisen Zero. Ele que começa até mesmo a se questionar do porquê está fazendo tudo isso. Ele protege várias pessoas que são relativamente ruins, mesmo que existam algumas, várias talvez pessoas bondosas. Ele acaba vendo de que no fim das contas não adianta de nada, porque por mais que ele salve várias pessoas boas, ainda assim essas pessoas boas sofrem nas mãos das pessoas ruins. A Ariko, por exemplo, era alguém completamente descartável. A própria Tsukumo depois aparece, um personagem que é apresentado ali pra gente, que vai ter mais importância mais à frente, mas o ponto é de que ela realmente era alguém descartável, porque ou o Tengen poderia segurar as pontas um pouco mais, ou ali já havia um outro receptáculo para o Tengen. Então, no fim das contas, a gente vê de que é algo doloroso para o Geto, e até é interessante perceber de que o Gojo é quem tinha mais aquele estilo de ser ali um vilão, de ser ali a gente vendo de que, por exemplo, quando a Ariko é morta, um monte de gente ali daquele culto religioso que queria a morte dela, por conta deles venerarem o Tengen como um deus, eles não queriam que ele fosse pro corpo de uma mera humana mortal, não sei o que ali, todo essa religião louca que no fim das contas eles criaram ali, achando de que se o Tengen fosse pro corpo de uma outra pessoa, a sua imagem seria manchada, ele perderia toda essa sua divinidade. Ele simplesmente aplaudindo ali a morte de uma garota, e o Gojo vê de que a gente pode matar eles,
Só que o Getou não, a gente mesmo ficando tanto quanto triste por isso, mas o Getou que sofre, ele começa a se questionar quando ele, por exemplo, que ele encontra a Sukun, que ela mesmo vê uma forma ali não de matar todas as maldições, ela quer simplesmente que não exista mais maldições. Porque por mais que você mate 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100, 1000, várias e várias outras vão voltar. Então a melhor maneira de resolver o problema é acabar com as maldições pela raiz, fazer com que mais nenhuma delas nasçam, e o Getou vê como grande ali o grande objetivo, esse novo objetivo para a sua vida, e conseguir criar um mundo melhor, simplesmente para que não nasça mais nenhuma maldição. Ele então vai matar todos os não feiticeiros, que é as pessoas que não conseguem controlar ali a sua energia amaldiçoada que vaza ali do seu corpo, e eles não conseguem prender essa energia ali dentro de si mesmos. E a gente vê de que é isso, essa energia que vaza das pessoas que cria as maldições. Então, se todo mundo souber controlar a sua energia amaldiçoada, seria perfeito. Só que um caminho mais fácil é simplesmente matar quem não consegue fazer isso, e os poucos que sobrarem vão ter que se adaptar na base da marra, ou vão ir de F também. E a gente mesmo vê que até dá para simpatizar bastante ali com essa ideia do Getou. A gente vê várias outras coisas que também são colocadas para aumentarem ainda mais o peso em cima disso. E o Gojo mesmo não consegue matar o Getou, e ele mesmo vê de que força no fim das contas não é tudo. Ele pode ir lá para salvar as pessoas, mas não adianta de nada ele tentar salvar alguém que não quer ser salvo. Ele só consegue salvar pessoas que já estão prontas para salvar. E ele mesmo vem depois ali até o Megumi para levá-lo, por conta de que ele mesmo lembra, né, de quando o Toji morre, as suas últimas palavras é falando sobre o Megumi, dizendo que ele seria vendido daqui uns 2 ou 3 anos para ali o clã Zenin, e que o Gojo fizesse o que ele bem entendesse. O Gojo ali até a reação, que quando ele encontra o Megumi, que já se demonstrava bem maduro, entendendo um pouco da situação do que aconteceu com seu pai, e aparentando não dar a mínima, acaba que no fim das contas sendo criado pelo Gojo. E a gente vê ali o Gojo meio que como se tudo isso fosse um sonho dele, ele se relembrando do seu passado. E a gente vê de que quando ele acorda ali, ele é acordado pelo Itadori, a Nobara e o Megumi, a gente volta para os tempos atuais e temos o fim de todo esse arco de flashback. A gente vai ter agora umas pausas para recapitulação da história, são 2 ou 3 semanas para voltar no dia 31 de agosto, se eu não me engano, com o próximo episódio, ali o 6º episódio já, que vai começar o arco, não exatamente ainda, mas seria já a continuação para a preparação para o arco do incidente de Shibuya, porque tem algumas coisinhas ali que irão rolar antes disso tudo. Mas isso daí é algo que vai ficar para a gente comentar possivelmente nos próximos vídeos, porque eu já vou me despedindo de todos vocês. Só que antes de realmente ir embora, eu espero que vocês de fato tenham gostado desse vídeo aqui. Então, por isso, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Então, falou, valeu, eu fui.